Arthur Mendonça era um homem acostumado ao silêncio. Um silêncio que não vinha apenas das paredes de sua ampla casa na zona nobre da cidade, mas do próprio coração. Ele havia se tornado frio, metódico e direto desde o dia em que perdeu sua esposa, Luísa, em um acidente de carro, há 2 anos. E pior ainda, viu sua filha, Clara, de apenas 4 anos, sobreviver ao desastre, mas presa a uma cadeira de rodas e mergulhada num trauma que parecia irreversível. Desde então, Clara não sorria, não falava, e Arthur, mesmo cercado de luxo, sentia-se como um homem vivendo dentro de uma casa vazia. Naquela noite chuvosa, ao estacionar sua BMW na garagem, tudo parecia como sempre. Subiu os degraus com passos pesados, tirou o paletó, afrouxou a gravata, girou a chave e abriu a porta de casa. Foi quando ouviu risos. Não qualquer riso, era uma risada infantil, clara, viva. O coração de Arthur disparou. Com passos lentos, ele seguiu o som até a sala e, ao entrar, viu uma cena impossível. Sua filha Clara, agora com 6 anos, sentada na cadeira de rodas, rodopiava suavemente no centro da sala. Ao lado dela, uma jovem mulher, usando um uniforme simples de babá, fazia vozes engraçadas e caretas, cantando uma música infantil. Clara ria, não apenas sorria, ria com uma alegria que Arthur achou que nunca mais veria. Ele ficou paralisado. As chaves escorregaram de sua mão e caíram no chão com um estrondo. A jovem parou imediatamente, surpresa. Clara também congelou, como se temesse que o pai fosse brigar. Quem é você?" Arthur perguntou com a voz trêmula. A mulher alisou a saia do uniforme e respondeu educadamente: "Boa noite, senhor Mendonça. Meu nome é Isabel. Fui enviada pela agência. Sua mãe me contratou para ajudar com Clara." Arthur piscou, confuso. Sua mãe, Dona Helena, havia insistido que ele precisava de ajuda, mas nunca imaginou algo assim. Ele olhou para Clara e a menina o olhou de volta com olhos que brilhavam pela primeira vez em anos. Arthur sentiu um nó na garganta. "Clara, está tudo bem, meu amor." Ele não interrompeu a cena, ficou apenas olhando, com lágrimas contidas, enquanto Isabel voltava a dançar e Clara ria novamente. Na manhã seguinte, Arthur desceu para o café mais cedo que de costume. A visão o surpreendeu. Clara estava à mesa, comendo sozinha. Isabel cortava torradas em formatos divertidos, estrelas, corações e contava histórias engraçadas. "Ela está comendo?" Arthur perguntou incrédulo. "Sim." Isabel sorriu. "Transformei o café num banquete real. Disse que cada mordida dava uma coroa imaginária para ela." Arthur não sabia o que dizer. Observou Clara mastigando e, de repente, sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que tomara café com a filha e ouvira aquele som simples, o tilintar de talheres e risadinhas? Nos dias seguintes, Arthur passou a notar mudanças sutis, mais poderosas. Clara voltou a brincar com lápis de cor. Começou a emitir sons que beiravam palavras. À noite, dormia sem pesadelos. E tudo isso tinha um nome: Isabel. Arthur a observava de longe. Jovem, aparentando seus 28 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, olhos vivos e cheios de empatia. Não tratava Clara como uma criança frágil, mas como alguém cheia de potencial. Arthur, um homem acostumado a números e controle absoluto, sentiu-se estranho ao perceber que essa mulher desconhecida estava devolvendo vida à sua filha.
e a ele. 2 semanas depois, Arthur chegou mais cedo do trabalho. Ao abrir a porta, ouviu algo que fez seu coração parar. "Olha, papai!" A voz de Clara. Clara falou. Arthur largou a pasta no chão e correu até ela. "Você falou!" Isabel sorriu emocionada. "Foi a primeira palavra desde o acidente", disse Arthur, ajoelhando-se e abraçou a filha, chorando abertamente. Sentiu o cheirinho de shampoo infantil dela e foi como se o peso de 2 anos saísse de suas costas. Clara limpou uma lágrima do rosto dele com o dedinho. "Não chora, papai." Arthur olhou para Isabel, que também tinha lágrimas nos olhos. "Obrigado", ele murmurou com a voz embargada. Aquele era o começo de algo novo. Mas a felicidade recém-descoberta não durou muito. Numa tarde cinzenta, a campainha tocou. Arthur abriu a porta e encontrou Ricardo, seu cunhado, irmão da falecida Luísa. Ricardo era um homem alto, elegante, mas com um sorriso frio que nunca inspirava confiança. "Arthur, precisamos conversar." Ele entrou sem ser convidado, olhando em volta. "Soube que você contratou uma babá." Seu olhar pousou em Isabel, que estava ajudando Clara a desenhar. Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Cuidado com quem traz para dentro de casa." Arthur franziu o senho, irritado. "O que você quer, Ricardo?" "Só cuidar dos interesses da minha sobrinha. Afinal, como tutor adjunto dela, tenho responsabilidades legais." Naquela noite, Clara teve pesadelos. Gritou no meio da madrugada, chamando pela mãe. Isabel correu para o quarto, embalou-a com histórias suaves até que dormisse de novo. Arthur observava da porta um misto de gratidão e confusão. Isabel notava cada detalhe em Clara, os olhares assustados, a forma como se encolhia sempre que ouvia passos masculinos ecoando no corredor, e os desenhos. Os desenhos! Certa noite, enquanto Clara coloria distraidamente, Isabel percebeu algo perturbador. Um carro em movimento, 2 figuras brigando dentro dele e no banco de trás, uma criança chorando. "Clara, quem são essas pessoas?" Isabel perguntou suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. A menina hesitou, mordeu o lábio e sussurrou: "Mamãe e o tio." O coração de Isabel disparou. "O que aconteceu, meu amor?" insistiu com cuidado. Clara olhou para baixo, lágrimas enchendo seus olhos. "Eles brigaram no carro." Isabel engoliu em seco. Naquela noite, esperou Clara dormir e guardou todos os desenhos em uma pasta. Algo terrível estava escondido por trás daquela tragédia. Isabel não conseguia dormir naquela noite. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um disco arranhado. O tio brigou com a mamãe. Ela estava sentada na pequena cama do quarto de hóspedes, a luz fraca do abajur lançando sombras longas pelas paredes. Do lado de fora, a cidade adormecia sob um céu nublado e silencioso. Isabel olhava para o teto, os dedos entrelaçados sobre o colo, enquanto o coração batia rápido demais para permitir descanso. Algo não fazia sentido desde que conheceu Ricardo. Nos dias que se seguiram, aquela inquietação só cresceu. Isabel começou a observar tudo. Os olhares de Clara, que ficavam assustados sempre que o tio aparecia. O modo como Ricardo entrava na casa como se fosse dono dela. E as visitas constantes dele, sempre carregadas de conversas fechadas com Arthur.
Numa manhã chuvosa, enquanto limpava o escritório de Arthur, Isabel viu uma gaveta entreaberta. Hesitou por um segundo, mas algo dentro dela dizia que precisava olhar. Com cuidado, abriu-a mais. Dentro havia uma pilha de papéis e pastas. Ela puxou discretamente alguns documentos e seu coração disparou ao ver nomes familiares: Ricardo Lacerda e Fundo de Herança de Clara Mendonça. As mãos tremiam enquanto ela folheava os papéis rapidamente. Extratos bancários mostravam movimentações incomuns, transferências para contas desconhecidas e propostas de venda de imóveis da família Mendonça. Tudo com assinatura de Ricardo como co-administrador fiduciário. Foi então que ouviu passos no corredor. Rapidamente, empurrou os papéis para a gaveta e pegou o espanador, fingindo arrumar livros. Arthur entrou. "Está tudo bem por aqui, Isabel?" Ela sorriu, forçada. "Tudo perfeito, senhor Mendonça, só organizando a poeira." Arthur assentiu e saiu, sem notar nada. Mas Isabel sabia, estava mexendo em algo perigoso. Naquela tarde, Ricardo apareceu. Isabel levava uma bandeja de café até a sala, quando, ao passar pelo corredor, ouviu vozes abafadas vindas do escritório. Parou por um instante, prendendo a respiração. "Arthur, você precisa confiar em mim." A voz de Ricardo parecia suave, mas com um tom manipulador. "Essas propriedades só dão custo. Se vendermos agora e simplificarmos tudo, Clara estará segura. Você sabe que é o melhor." Isabel cerrou os punhos. Aquilo não parecia preocupação de tio. Mais tarde, ao guardar brinquedos no quarto de Clara, encontrou novos desenhos. Desta vez, o traço infantil era claro. Um carro na beira de um penhasco, duas figuras brigando pelo volante, e no banco de trás, uma criança chorando. Ela se ajoelhou ao lado da menina, o coração apertado. "Clara, isso é o que você lembra do dia do acidente?" A menina hesitou, mas balançou a cabeça, os olhos marejados. "O tio gritou com a mamãe. Depois o carro caiu." Isabel sentiu um frio subir pela espinha. Abraçou Clara com força. "Está tudo bem, meu amor. Você está segura agora. Eu prometo." Naquela noite, Isabel não dormiu. A tempestade daquela noite parecia um presságio. Raios cortavam o céu e o som da chuva batendo nas janelas ecoava pelos corredores silenciosos da mansão. Era quase meia-noite quando um grito agudo cortou o silêncio. Isabel saltou da cama e correu pelo corredor até o quarto de Clara. A menina estava sentada na cama, tremendo, os olhos arregalados de medo. "Shh, estou aqui, meu amor. Está tudo bem." Isabel correu até ela, envolvendo-a em um abraço firme. Clara soluçava tanto que mal conseguia falar. Ele puxou o volante." Isabel afastou-se o suficiente para olhar nos olhos dela. "Quem, querida? Quem puxou o volante?" "O tio." Clara chorou mais alto, escondendo o rosto no peito de Isabel. "Mamãe gritou e depois tudo ficou escuro." Isabel sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, Clara falava com clareza sobre o acidente. Na manhã seguinte, Isabel serviu o café da manhã de Clara com gestos suaves, tentando tranquilizá-la. Quando a menina se distraiu com os desenhos na TV, Isabel tomou coragem e foi até o escritório de Arthur. "Senhor Mendonça", começou, hesitante, "precisamos falar sobre Ricardo." Arthur ergueu os olhos do jornal, cansado. "O que tem ele?" Isabel respirou fundo.
Clara se lembra do acidente. Ela disse que Ricardo estava no carro e que brigou com sua esposa. Arthur congelou, largando lentamente o jornal. Isso não pode ser verdade. Eu sei que é difícil acreditar. Isabel continuou firme. Mas veja como ela reage quando ele aparece. Ela treme, chora, implora para não ficar sozinha. Isso não é normal, Sr. Mendonça. Arthur permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida atravessou seu olhar. Os dias que se seguiram ao desabafo de Clara foram silenciosos, mas carregados de tensão. Arthur, mesmo abalado, não conseguia esquecer as palavras da filha. O tio puxou o volante. Naquela manhã, Arthur estava sozinho em seu escritório, olhando extratos financeiros da empresa. As retiradas indevidas estavam ali, claras como o dia. Valores altos em contas ligadas a Ricardo. Ele já suspeitava há semanas, mas não queria acreditar. Agora, com as lembranças de Clara, tudo se encaixava. Arthur chamou Isabel e a pequena Clara, pedindo que a menina repetisse sua história diante de um delegado e um investigador particular que já o ajudava discretamente. Clara, com a voz baixa e trêmula, falou: "Ele brigou com a mamãe, puxou o volante e o carro caiu." O delegado olhou para Arthur e assentiu. "Senhor Mendonça, isso confirma o que precisamos. Sua filha está descrevendo detalhes que batem com a perícia." No fim da tarde, Ricardo apareceu como sempre, arrogante e seguro de si. Mas, dessa vez, Arthur o esperava na sala principal, ao lado de 2 policiais à paisana. "Arthur?" Ricardo sorriu falsamente. "Precisamos conversar sobre... Sobre o quê, Ricardo?" Arthur cortou, a voz firme. "Sobre as retiradas da empresa? Sobre o acidente da minha esposa?" Ricardo parou no meio da sala, o sorriso congelado. "Do que você está falando?" Foi então que Clara entrou na sala, empurrada por Isabel. A menina, com os olhos marejados, apontou para ele. "Foi ele, papai! Ele matou a mamãe!" Ricardo empalideceu. "Essa criança está confusa, Arthur. Você vai acreditar nela?" Arthur avançou um passo, encarando-o de perto. "Eu acredito na minha filha e tenho provas." Nesse momento, os policiais se revelaram. "Ricardo Lacerda, você está preso pelos crimes de fraude financeira e tentativa de homicídio qualificado que resultou em morte." Ricardo tentou fugir pela porta lateral, mas foi contido rapidamente. A sala da mansão ecoou com a voz firme dos policiais. "Algemas nele!" Clara chorou e Isabel a abraçou com força. Arthur, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado da filha. "Acabou, meu amor. O papai prometeu que ia te proteger." Enquanto Ricardo era levado pela polícia, Arthur olhou para Isabel com uma gratidão silenciosa que palavras não poderiam expressar. Com Ricardo preso, a mansão finalmente parecia respirar. Clara sorria com mais frequência e até arriscava pequenos movimentos novos durante as sessões de fisioterapia. Isabel, como sempre, estava ao lado dela em cada passo, cada progresso, cada sorriso. Arthur observava tudo. Sabia que, sem Isabel, nada daquilo teria acontecido. Numa noite tranquila, chamou-a até o escritório. "Isabel", começou com voz calma, "preciso dizer algo que está preso aqui dentro." Ela sorriu, tímida. "O que foi, Sr. Mendonça?" "Você não apenas cuidou da minha filha, salvou a vida dela e devolveu a paz a esta casa."
Isabel abaixou os olhos, emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Arthur balançou a cabeça. Você fez muito mais. Ele então abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou para ela. Dentro havia documentos e uma escritura. Estou comprando esta casa em seu nome. Isabel levou a mão à boca, chocada. Não, não posso aceitar isso. Arthur sorriu levemente. Pode. Considere como um reconhecimento. Você sacrificou tanto, até ficar longe do seu filho a semana inteira para cuidar da minha filha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabel. Senhor Mendonça, eu... Só aceite, ele disse com firmeza. Continue dormindo aqui durante a semana. Por enquanto, Clara precisará de você. E aos domingos, vá para o Gabriel. Ele merece ter a mãe por perto, ainda que nesses momentos. Naquela noite, Isabel chorou sozinha no quarto, mas eram lágrimas de gratidão. Nos dias seguintes, a rotina ganhou um novo ritmo. Isabel continuava dormindo na mansão durante a semana, dedicada a Clara. Aos domingos, pegava o ônibus para o bairro humilde onde crescera, passava o dia com Gabriel e voltava revigorada para mais uma semana. Clara melhorava dia após dia. E quando Isabel recebeu as chaves de sua nova casa, entendeu. Aquele não era um presente. Era justiça pelo que ela havia feito. Arthur sabia disso também. A vida na mansão voltou ao normal. Clara recuperava aos poucos sua alegria. E Arthur, embora ainda de luto pela esposa, sentia-se aliviado por finalmente ter justiça. Isabel, que dormia na mansão há semanas para estar sempre perto de Clara, decidiu que era hora de voltar para casa. No domingo seguinte, pegou Gabriel e sua mãe, Dona Lourdes, e os levou para ver a nova casa que Arthur havia lhe dado em reconhecimento. Era simples, mas linda. Paredes recém-pintadas, um pequeno quintal com árvores frutíferas e um portão azul que Gabriel correu para abrir. Mamãe, temos quintal agora! O menino gritou rindo enquanto corria pelo gramado. Isabel sorriu, os olhos brilhando de emoção. Temos, meu amor, e tudo isso é fruto de muito trabalho e de bênçãos que vieram quando a gente menos esperava. Naquela noite, Isabel preparou o jantar na cozinha nova, enquanto sua mãe brincava com Gabriel na sala. Era a primeira vez em meses que ela dormia em sua própria cama, com o coração tranquilo. Durante a semana, seguia trabalhando na mansão, mas agora voltava todas as noites para casa, onde Gabriel a esperava com um abraço apertado. Clara continuou o tratamento e seu vínculo com Isabel crescia cada vez mais. Aos sábados, a menina até passava algumas horas na nova casa de Isabel, brincando com Gabriel e experimentando uma vida simples, longe dos muros da mansão. Arthur, observando tudo isso, sentia algo novo nascer dentro dele, gratidão e um profundo respeito pela mulher que transformava sua casa e sua filha. Na varanda de sua nova casa, numa noite estrelada, Isabel olhou para o céu e sorriu. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Essa história nos lembra que a verdade sempre encontra seu caminho e que, mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça e a esperança podem florescer. Isabel mostrou que a coragem de uma pessoa simples pode transformar vidas, curar feridas e derrubar muralhas. E o gesto de Arthur ao reconhecer tudo o que ela fez foi mais do que justo, foi humano, bonito e inspirador. Porque não há nada mais lindo do que reconhecer quem fez a diferença.
Reconhecer quem faz o bem é um gesto lindo e transformador. Se você acredita que histórias assim podem levar mais empatia e esperança para as pessoas, curta este vídeo e se inscreva agora no canal. Vamos juntos espalhar luz e inspiração pelo mundo. Você é o principal agente do crescimento deste canal.